Bom, pessoal, vamos passar então agora para a próxima palestra, que vai ser com o engenheiro agrônomo João Roy, da Copacol. Vai ser sobre, como comentei anteriormente, sobre o manejo de buba com resistência múltipla. Então vamos passar aqui já na fala dele. Bom dia a todos, uma satisfação em estar podendo conversar com vocês aí nessa manhã. A gente vai tratar um pouco sobre manejo de plantas daninhas. Eu sou o engenheiro agrônomo João Maurício Roy, sou pesquisador aqui no Centro de Pesquisa Agrícola na Copacol. Sou egresso da Universidade de Passo Fundo, atuo aqui na cooperativa na Copacol há 5 anos e a cooperativa qual a gente vem desenvolvendo diversos trabalhos de pesquisa e eu fico mais focado com questões relacionadas à ecologia, propriamente o manejo das plantas daninhas aí que são plantas de difícil controle no nosso sistema de produção. E o tema que a gente vai estar tratando inicialmente com os senhores vai ser sobre o manejo de plantas de buba com resistência múltipla aos herbicidas, um tema de grande importância em todos os sistemas de produção, principalmente onde a soja está inserida. E aí a gente vai trazer os principais desafios que a gente tem, as dificuldades que a gente vem enfrentando nos últimos anos e também as alternativas que a gente tem para tentar mitigar os efeitos dessa resistência das plantas aos herbicidas. Então, também agradecer de antemão aí a revista Plantio Direto pela oportunidade de estar fazendo essa apresentação e levar um pouco das informações técnicas que a gente gera aqui no Centro de Pesquisa para o sistema produtivo aí como um todo. Bom, falar brevemente aqui da Copacol, a cooperativa no qual eu atuo, né? Ela é uma cooperativa que atua no estado do Paraná, na região oeste do estado e também na região sudoeste, aí, numa área de atuação de mais de 230 mil hectares. Então, é uma cooperativa que tem mais de 55 anos de história, né? Então, além dos sistemas de produção com culturas, soja, milho e trigo, a gente tem integrações com os animais. Então, a gente tem um sistema cooperativista bem forte aqui no estado do Paraná e a Copacol, ela está inserida dentro desse sistema. As culturas, nossas principais culturas, no verão, 99% ou até mais da área é ocupada pela soja, né? Como é comum em praticamente todas as áreas do sul do país. E 60 a 90% dessa área de soja ela é preenchida com milho segunda safra logo após a colheita dessa soja. Então, a área de milho segunda safra ela é variável em função da janela. Quando eu consigo ter uma janela antecipada de semeadura, essa área ultrapassa os 90%. Em anos como esse aí, que a gente teve um atraso de semeadura da soja, essa área aí acaba sendo reduzida significativamente e a cultura do trigo ela acaba preenchendo esse espaço. Então, a cultura do trigo, a gente tem anos de 10% apenas de área cultivada com trigo e esse ano aí a gente espera uma área próxima aí dos 40% com esse cereal no período de inverno. Bom, trazer aqui um pouco sobre o Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol, né? O centro de pesquisa no qual eu trabalho aqui é uma área de 84 hectares, situada no município de Cafelândia. Aqui, desde o ano de 2013, a gente vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa focados em obter resultados que garantem ao aumento de produtividade, a maior rentabilidade do cooperado da Copacol. Então, aqui essa área ela é credenciada junto ao Ministério da Agricultura. A gente vem desenvolvendo em parceria com as multinacionais novos produtos em fase de registro e, com certeza, os ganhos de produtividade que a gente vem observando na última década aqui na região da Copacol é muito atribuído por esses dados que a gente acaba gerando e também é fundamental a adoção dos produtores. Então, os produtores aqui da região eles têm um bom nível tecnológico e isso, como um todo, acaba elevando a rentabilidade e a produtividade das culturas aqui na região. Comentar um pouquinho sobre o sistema de produção, né, que a gente tem aqui na região da Copacol, né, a gente está inserido no sistema de produção soja, milho, segunda safra, né, um pouco diferente de outros locais do sul do país, por exemplo, onde a gente não consegue cultivar um milho pós-soja. Aqui, a gente fala que o ciclo de produção ele se inicia aí no mês de setembro, com a cultura da soja. Em setembro e outubro, normalmente, a gente tem a semeadura de praticamente toda a soja na região. E essa soja é cultivada até o início do mês de janeiro, fevereiro, na maioria das situações. Posteriormente, esse espaço aí no sistema ele é ocupado pela cultura do milho, né? Então, aquele milho do inverno,
que a gente escuta, propriamente milho safrinha, é uma cultura que ele entra de imediato logo após a colheita da soja. E um período de vazio cultural aí que acaba acontecendo nesse sistema, ele ocorre aí após a colheita do milho safrinha, que normalmente ela se inicia nos meses de junho e se intensifica nos meses de julho. Então, esse vazio cultural ele acaba sendo no período de inverno. Existem algumas oportunidades que a gente vai tratar mais para frente de melhorar o sistema de manejo, e é o momento também que eu tenho a maior emergência de bulbo aí na região, porque a temperatura está favorável para a emergência da planta e também o nosso solo está descoberto e aí favorece a germinação de plantas de bulbo aí no sistema. Bom, comentar um pouco sobre os desafios aí de manejo de plantas daninhas, né? O que é feito, né, no sistema de produção. Na maioria das situações, os manejos eles são similares nas regiões produtoras de soja, né? O que a gente observa? Que a gente vem aplicando os herbicidas fora do estágio ideal de controle, plantas daninhas em estágio avançado. Consequentemente, você acaba tendo uma chance de que essas plantas venham a desencadear um processo de escape, sobrada, tem uma falha de controle nessa situação, porque ela consegue tolerar mais herbicida. Então, é um ponto que a gente tem que melhorar. A gente tem uma baixa rotação de ingredientes ativos, né? Um exemplo é o glifosato, né? Que a gente pressionou ele por diversos anos, e o resultado a gente vem observando nos últimos anos devido à seleção de biótipos com resistência a esse herbicida, embora tem outros herbicidas também que já apresenta plantas daninhas resistentes, né? Então, essa ausência de rotação associado a um baixo uso de herbicidas pré-emergentes acaba que eu aumento a minha pressão de seleção, porque um herbicida nada mais é do que um agente selecionador de resistência, né? Visto que a resistência ela já está presente aí no ambiente. E também a ausência de rotação de culturas, né, a monocultura, nosso sistema sempre soja em seguida de milho, você acaba favorecendo plantas daninhas que se adaptam a esse sistema. Aqui a gente tem algumas plantas que a gente pode citar, como a trapoeraba, o capim amargoso e a buva, são plantas daninhas que elas são muito beneficiadas desse sistema e, consequentemente, elas acabam predominando, aumentando o número de gerações, aumentando a população dentro dessa área, e isso também é um fator que acaba exercendo maior pressão de seleção, porque você associa plantas adaptadas com uma estratégia única como de controle químico como ferramenta para manejo. Consequentemente, você acaba acelerando esse processo da resistência. Bom, mas o que deveria ser feito, né? O principal fator que a gente vê é que os técnicos, os agricultores, eles devem ter uma mudança de mentalidade, trabalhar de uma maneira mais racional, mais consciente, para a gente ter um melhor controle, uma melhor efetividade no nosso manejo de plantas daninhas. Então, um dos aspectos seria a aplicação quando a planta daninha está na fase inicial de desenvolvimento, naquele pós-inicial que a gente fala, plantas dicotiledôneas até 4 folhas, gramíneas até a fase de perfilhamento, que é onde essas plantas têm baixa capacidade de tolerar herbicidas, e os mesmos também conseguem performar bem sobre essas plantas. Além disso, a rotação de herbicidas é fundamental para a gente evitar o processo da resistência, e a associação de herbicidas pré-emergentes para evitar a mato-competição inicial, né? Que a gente acaba observando diversas vezes aí, por exemplo, na cultura da soja, né? Produtores semeando soja sem uso de pré-emergentes e atrasando a primeira aplicação de herbicida na pós. Consequentemente, a soja tem baixa capacidade competitiva na fase inicial, e aí você já tem uma perda de produtividade nessa situação que eu não faço o uso de pré-emergentes e atraso o manejo na pós-emergência de cultura. E um outro aspecto que aí ele vai contribuir para diversos parâmetros do sistema produtivo é a rotação de culturas, né? A rotação de culturas, ela visa a gente trabalhar diversas espécies de culturas econômicas e culturas de cobertura, de ver diferentes sistemas radiculares. Aí a gente tem uma construção de uma estruturação de solo, armazenamento de água, e em associação a isso, a gente consegue melhorar o manejo das plantas daninhas. A buva, por exemplo, todos sabem que é uma planta que, quando eu tenho uma palha bem estabelecida sobre o solo, a sua emergência é muito dificultada por ser uma planta daninha fotoblástica positiva. Então, eu consigo, em diversas situações, quando eu trabalho, por exemplo, um milho consorciado com braquiária, reduzir praticamente a zero a utilização de herbicidas para a buva. Então, acaba
que você tem uma redução muito grande no custo de produção e isso é bem interessante aí para o sistema produtivo como um todo. Bom, o sistema produtivo aqui, soja, milho, segunda safra, ele é bem intenso, né? Então, a soja está saindo, a gente até brinca que a semeadora de milho ela empurra a colhedora de soja, né? Para os agricultores estabelecerem esse milho. E aí você tem duas safras intensas dentro do mesmo ano. E esse aumento de intensificação, ele acaba tendo uma rentabilidade bem alta, porque você tem duas culturas de alto valor agregado, a soja e o milho. Porém, essa alta velocidade do sistema, ela acaba pressionando o sistema. Aqui a gente fez um levantamento aí na Weed Science dos casos de resistência de plantas daninhas do estado do Paraná atribuídos no sistema soja-milho, e o que a gente observa aí são mais de 15 casos decorrentes desse sistema, né? Então, aqui, principalmente, a gente vê plantas de buva, aqui como espécies de Conisus sumatrensis, ainda no ano de 2010, resistência a glifosato, resistência a clorimuron, ALS, resistência múltipla, aí, quando a gente fala ALS mais glifosato, aqui também no ano de 2011. Em alguns cenários também a gente já viu biótipos com resistência a paraquat, né, que já não está mais no mercado, mas a gente já vinha enfrentando isso desde o ano de 2016. E agora também a gente tem alguns biótipos aí com resistência múltipla a 5 herbicidas. E um deles que é amplamente utilizado é o 2,4-D, que a gente vai abordar um pouquinho sobre quais os aspectos dessa resistência e quais os pontos de atenção que a gente tem para manejar esses biótipos aí na região ou no país como um todo. Bom, a resistência como um todo de plantas daninhas, além de eu ter a mato competição com as culturas de interesse econômico, ela acaba me aumentando o meu custo de produção. Porque normalmente a estratégia utilizada quando há um biótipo resistente é a substituição por um outro herbicida. E normalmente esses herbicidas eles apresentam um custo maior, né? Então você vai a cada caso de resistência, o nosso custo de controle aqui ele fica ainda maior. Então aqui a gente fez um levantamento, né, considerando os preços de hoje aí dos herbicidas, né, e quanto esses casos de resistência eles impactam no nosso custo, né. Hoje, se a gente tivesse biótipos ainda de uva sem resistência a herbicidas, com praticamente R$50 por hectare, a gente estava fazendo um bom controle dessa planta daninha e estabelecendo a nossa cultura sem problema nenhum. Quando veio a resistência ao glifosato, a gente teve um incremento aí de R$74 por hectare. Resistência a glifosato mais paraquat, a gente aumentou mais R$66. Então, a gente está praticamente aqui multiplicando por 4, 3,5 o custo da onde a gente não tinha resistência. E agora, por último, resistência somada a paraquat a 2,4-D, a gente vê um incremento muito grande no nosso custo de controle. Isso, diretamente, ele vai impactar na nossa rentabilidade. Quanto mais custo eu tenho, menor vai ser a minha margem líquida, né? Embora a soja está num valor interessante, mas, com certeza, se não houvesse esse processo de resistência, a nossa rentabilidade seria ainda maior na cultura. Então, quando eu olho para uma população sem resistência, para essa buva que a gente tem manejado aqui na região, a gente está falando aí no aumento de 585% no nosso custo de controle. Então, acaba afetando significativamente a nossa rentabilidade. E aqui um histórico, né, de quando os casos de resistência eles foram observados aí na região. Em 2005, resistência a glifosato, 2011 a clorimuron, 2016 a paraquat e 2017 a 2,4-D. Então, a gente vê que normalmente nessa sequência, o herbicida substitutivo, aquele que apresentou resistência, ele foi o próximo a ser impactado. Então, isso já é um ponto de alerta que a gente tem que olhar com bastante atenção. Bom, e esse processo da resistência, ele acaba mudando um pouco a nossa recomendação, o nosso conceito, porém ele se mantém na mesma estratégia, né? Que acaba sendo um erro agronômico de posicionamento, pois quando surgiu até 2005, por exemplo, a base de manejo era glifosato para buva. Todas as áreas utilizavam o glifosato nessa situação. Quando houve a seleção da primeira população com resistência, foram introduzidos novos herbicidas aí. Alguns herbicidas ALS, a base de clorimuron, auxínicos, 2,4-D, e herbicidas de contato aí como paraquat e diquat, né? Foram as estratégias adotadas. Porém, quando a gente trabalhou essas estratégias aí por 8, 9, 10 anos, a pressão da seleção exercida foi enorme e, consequentemente, uma nova população com resistência a esses herbicidas foi selecionada. E aí, a partir disso, novos herbicidas foram utilizados.
A gente está falando aí de herbicidas auxínicos, como triclopir, dicamba, herbicidas de contato, como saflufenacil, glufosinato de amônio, alguns pré-emergentes, como diclosulam. Porém, quando a gente olha novos herbicidas, são moléculas que têm mais de 20, 25, até 30 anos aí desde sua descoberta, do seu mecanismo de ação, por exemplo. Então, a gente tem uma dificuldade bem grande quando a gente olha para esse cenário, né, dos herbicidas que a gente vem utilizando hoje. Se a gente selecionar mais uma população com resistência a determinado herbicida, a gente fica praticamente sem ferramenta para estar fazendo esse manejo. Então, é importante a gente levantar, considerar com muita atenção esse aspecto para já buscar outras alternativas que não sejam controle químico para evitar ou retardar muito esse processo de seleção de resistência aí de plantas daninhas aos herbicidas. Bom, trazer um pouco aqui sobre a rápida necrose ao 2,4-D, né, que é um ponto que tem chamado muita atenção aí nos últimos anos, né? Essas imagens aqui são fotos do ano de 2015, né? Então faz praticamente 6 anos que a gente tirou essas fotos aqui no centro de pesquisa. Primeira área que a gente realizou as aplicações, né? A gente fez um ensaio lá para avaliar controle de bulbo e a gente observou plantas aí até 24, 72 horas aí após a aplicação, apresentando sistema de sintomas de escurecimento, necroses, similares a quando você faz uma aplicação do herbicida de contato, como o paraquat, por exemplo. Isso chamou atenção, a gente primeiramente levantou a hipótese que podia ter algum resíduo no equipamento, né? A gente repetiu as aplicações, cuidando desses aspectos, e o que a gente observou que realmente na população existiu uma frequência baixa relativamente de plantas que apresentavam esses sintomas de necrose aí, que às vezes é até 2, 3 horas após a aplicação. Então, de maneira simples e objetiva, quando ocorre a aplicação do 2,4-D, a planta de bulbo ela acaba necrosando suas folhas, se autodestruindo de certa forma, para evitar a translocação desse herbicida dentro da mesma e, consequentemente, evitar que o herbicida chegue no mecanismo de ação e faça todo o seu processo que levaria à morte da planta. Então, isso nada mais é do que um mecanismo de resistência. Existem bastantes pesquisadores que estão trabalhando para descrever completamente os mecanismos de resistência ao 2,4-D, mas é um aspecto que desde 2005 tem aumentado e na última safra aí a gente observou mais de 70% aí da população apresentando esses sintomas, ao passo que na região a gente já nem vem mais trabalhando o 2,4-D na região. Então, é um ponto de bastante atenção e um dos principais fatores de aumento de custo de controle é pela substituição do 2,4-D, que acaba tendo um custo relativamente baixo, e os herbicidas substitutivos eles acabam tendo um incremento bem significativo aí no custo de aquisição. Aqui a gente traz uma foto desses herbicidas, né, comparando parcelas aqui na safra 2019 dos herbicidas auxínicos, né? Aqui o herbicida 2,4-D, essas fotos aqui são aproximadamente 30 dias após a aplicação, né? A planta que apresenta necrose ao 2,4-D, normalmente ela não tem esse efeito de epinastia aqui, que é a quebra da dominância apical da planta, então a gente não observa normalmente nessa situação. Algumas plantas até fazem esse sintoma, mas a movimentação do produto ela é muito prejudicada, porque se o produto atingiu a folha, ele não movimentou dentro da planta de bulbo. Quando a gente olha para os herbicidas aí como alternativas para substituir, como dicamba e triclopir, aí a gente observa uma alta eficácia desses herbicidas ainda para a bulbo, né? Então aqui você tem o efeito da epinastia ocorrendo normalmente e isso já passa a ser uma das alternativas que a gente tem para manejar essa resistência. Um ponto importante que eu gostaria de destacar é que existem várias regiões produtoras aí do país que não tem essa população com resistência ao 2,4-D e ainda vem trabalhando basicamente esse herbicida. Mas olhando para isso, olhando para a planta de bulbo, que tem uma grande capacidade de dispersar suas sementes, possivelmente essas populações elas devem se espalhar aí a curtas distâncias, primeiramente, áreas após áreas, mas ela tende a se espalhar ao longo do tempo. Então, é importante, às vezes, introduzir herbicidas como dicamba ou triclopir dentro do meu sistema de produção para tentar eliminar essa população se ela estiver presente na minha área.
Porque um aspecto importante da resistência é que, normalmente, quando eu percebo que ela está presente na minha área, na minha região, ela está numa frequência tão alta que o meu manejo já não consegue reverter esse processo. Então, possivelmente, você não vê plantas de buva ainda resistentes de no 2,4-D, mas, porventura, elas já podem estar presentes aí nas áreas aí de produção. Um outro aspecto também que é importante a gente olhar, além do processo da resistência, é o tamanho da planta daninha que a gente está manejando, né? Então, em algumas situações, os produtores, eles esperam, teoricamente, um pouco mais para fazer uma aplicação a menos, emergir mais plantas de buva, manejar mais próximo da semeadura da soja, mas à medida que o desenvolvimento da buva é observado, o sistema radicular dela é bem agressivo, ela aumenta as capacidades de reserva e, consequentemente, as dificuldades de controle acabam aumentando, né? Então, de maneira geral, o manejo dela seria essas plantas aí em estágios iniciais de desenvolvimento, que é o momento que ela tem uma baixa capacidade de tolerar ações de herbicidas. Em algumas situações, mesmo trabalhando herbicidas que não apresentam resistência, nessas situações aí de buva fora de estágio de controle, eu não consigo ter eficácia. Por quê? A minha planta ela tem uma tolerância devido ao estágio, devido à alta adaptação, à alta quantidade de suas reservas. Então, é importante olhar para isso. Sempre aplicar com planta daninha na fase inicial, além de você ter uma grande chance de ter um controle satisfatório, você evita aí um processo de resistência de plantas. E para exemplificar isso aqui, a gente trouxe um trabalho que ele avalia justamente isso, né? O porte da planta de buva correlacionando o controle, né? Então, aqui a gente traz listado aqui os herbicidas que a gente trabalhou, né? Aqui a gente vai ter herbicidas como 2,4-D, dicamba e triclopir, e realizando aí uma sequencial com glufosinato de amônio para avaliar o controle. Quando a gente olha sem a sequencial, somente a aplicação dos auxínicos, os controles aí eles foram com o 2,4-D apenas de 55%, então um controle baixo, a gente pode, médio, baixo, a gente pode considerar dessa forma. Em anos que a gente não tinha problema de resistência, esse controle ele era 20%, 30% superior. E quando a gente olha para dicamba e triclopir, controles aí de 78%, 75%. Para esses herbicidas controlar 100% plantas de buva em uma aplicação, a gente tem que manejar plantas bem na fase inicial, aqui essas 5, 6 primeiras plantas, aí seriam situações que a gente estaria controlando. Plantas de buva aí a partir de 4 até 10 folhas, né? Quando a gente fala aqui de buva pequena, a gente está falando de plantas entre 4 até 8 folhas no máximo. Eu não consigo ter um controle eficaz com a utilização apenas de uma aplicação. Então, é necessário uma aplicação sequencial. Quando eu trabalho aí com uma sequencial com glufosinato de amônio, por exemplo, os meus controles, eles ultrapassam aí os 95%, 99%, então um controle bem satisfatório. E com o 2,4-D é muito difícil a gente conseguir ultrapassar controle de 90% agora com o problema da resistência. Então, independente do estágio, da condição, o nosso controle fica bem comprometido quando a gente utiliza esse herbicida. Porém, um ponto que para trazer bastante alerta aqui sobre essa questão do estágio, é quando a gente vai para a buva grande, que a gente fala buva com mais de 20 centímetros, a gente vê as mesmas combinações de herbicidas que entregaram bom controle, entregando controles aí todos abaixo de 80%. Se eu olhar aqui nessa situação, a buva pequena sem sequencial, o controle foi até superior ou próximo do que na buva grande, onde eu realizei uma sequencial. Então, é importante olhar para essa questão do estágio da planta daninha para eu posicionar o herbicida na fase inicial dela e realmente o herbicida poder desempenhar todo o seu potencial de controle que ele tem sobre essas plantas. Então, um dos primeiros aspectos acaba sendo o estágio que a gente está realizando a aplicação dos herbicidas. Aqui a gente traz as fotos, né, para exemplificar, né, as buvas pequenas aqui com aplicação de dicamba e triclopir, um controle satisfatório, muito alto, um controle excelente, né? E quando a gente vai para a buva grande, né, a gente acaba observando aqui falhas de controle. Então, aqui, normalmente, numa situação dessas, o produtor teria que reiniciar o manejo. Então, aumentando ainda mais o custo de controle. Então, é importante olhar para esse cenário e posicionar herbicidas sempre na fase inicial para ter uma alta chance de ter um controle bem eficaz aí de buva. Bom,
Parâmetro que a gente tem que se observar é como a planta daninha ela se comporta no sistema, né? Todo mundo sabe, né, que a buva, normalmente nas regiões produtoras, ela tem um período de maior concentração dos seus fluxos de emergência, né? Aqui na região oeste, o que que a gente observa? E os primeiros fluxos de buva, eles iniciam aí no final de maio, início de junho, que é o momento que o milho está finalizando o seu ciclo, né? Então, começa a entrar um pouco mais de luz dentro da lavoura, consequentemente, inicia-se a quebra da dormência e a germinação dessas sementes, e aí, normalmente, até o final de setembro, 100% das nossas plantas de buva, elas estão germinadas na área. E o pico aí ocorre normalmente entre junho, julho e agosto. Então, é o período aí que 90% da população de buva é estabelecida dentro do sistema. Olhando para esse cenário, a gente tem que entender quando que eu manejo essa buva, né? A nossa soja aqui na região, normalmente ela começa a ser instalada no mês de setembro, 15 de setembro, tem intensificação, e o período maior de semeadura é no final de setembro. Final de setembro, eu estou instalando minha soja, a chance de emergir planta de buva dentro da minha lavoura ela é muito baixa. Então, teoricamente, eu colocar um herbicida pré-emergente no plante-aplique, aplique-plante ali da cultura da soja, acaba não tendo muito efeito se o meu foco for buva, porque as plantas que iriam sair dentro do sistema normalmente já estão estabelecidas. Diante disso, o que a gente vem adotando de posicionamento de pré-emergentes para essa planta daninha é pela utilização desses herbicidas logo após a colheita do milho segunda safra, pois é o momento que está iniciando, tem os maiores fluxos de emergência da planta daninha. Então, esse posicionamento a gente tem bem claro, a gente vem adotando há mais de 6 safras aí na região, e as áreas que os agricultores acabam adotando esses herbicidas pré-emergentes aí no período de inverno, são as áreas que normalmente têm maior facilidade de controle. Pode ser que ainda emerjam plantas, né? Porque o pré-emergente, ele não é, a gente não pode considerar que o pré-emergente vai controlar 100% a emergência de novas plantas, mas ele acaba reduzindo significativamente ou atrasando os novos fluxos e, consequentemente, você vai, às vezes, manejar essa planta de buva que sai depois, uma planta menor, mais próxima da cultura da soja, e, consequentemente, você tem um controle bem alto. Então, na nossa região, a gente tem trabalhado com bastante força nessa aplicação e a gente tem obtido bastante sucesso pela essa utilização de pré-emergente para manejar a buva. Porque quando eu tenho uma planta que ela é difícil manejar, é muito interessante que a gente evite que ela se estabeleça na área. Então, o pré-emergente ele acaba tendo essa contribuição bem significativa e evitando uma série de problemas que podem acontecer posteriormente. Aqui a gente trouxe um ensaio para representar, né, esses herbicidas pré-emergentes para controle de buva, né. Aqui a gente está tratando apenas do mecanismo de ação desses herbicidas, né, pois há produtos aqui em fase de registro, né, mas só para exemplificar, um trabalho que a gente fez aí no início da última safra. Então, quando a gente olha aqui uma avaliação 72 dias após a aplicação dos herbicidas, nos tratamentos aí sem pré-emergente, uma população de 71 plantas de buva por metro quadrado. Então, é uma população muito alta, né? Se eu pensar que eu tenho 71 plantas de buva na minha área e tiver um controle de 90% com uma aplicação de herbicida, vai me sobrar 7 ainda, que é muita coisa. Então, a chance de, mesmo trabalhando em herbicida eficiente, eu ter um sucesso de controle acaba sendo reduzida diante dessa alta população. E aí, quando a gente trabalha herbicidas pré-emergentes, aí a gente vê uma redução drástica dessa população. Então, a gente está falando aí de reduções aí para 23, 15, até 6 plantas de buva por metro quadrado. A gente pode pensar 6 plantas ainda ter que manejar. Eu tenho, mas quando eu olho na redução da população, estou falando aí de mais de 90%. Então, acaba contribuindo muito para o sistema de manejo. E, além disso, essa emergência ela ocorre mais para frente. Então, quando você vai manejar, são plantas pequenas que tem uma maior facilidade de controle. Então, o pré-emergente acaba sendo um aspecto muito importante que a gente utilize aí para melhorar o nosso manejo. E aqui as fotos, né, que a gente está trazendo, elas acabam exemplificando esse efeito dos herbicidas pré-emergentes, né? Então, aqui você olha a parcela sem pré-emergente, uma alta população, e é onde eu trabalhei aqui alguns herbicidas, aqui como o diclosulan está representado, sulfentrazone também, esses grupos químicos aqui, novos produtos que devem entrar no mercado também são bem eficazes para a buva. O exemplo aqui do sulfentrazone, vocês ainda percebem uma população considerável de buva,
Porém, quando eu comparo o tamanho da planta, está bem reduzido o estágio dela, porque elas emergiram posteriormente, né? Teve um efeito inicial do pré-emergente e, consequentemente, quando eu vou manejar essa população, a minha chance de ter controle ela é bem alta. Então, importante olhar como pré-emergente como mais uma ferramenta para a gente manejar esses biótipos com resistência múltipla. Bom, e além disso, eu falei de estágio, falei de pré-emergente, o ambiente, o momento da aplicação é fundamental para determinar o meu controle. Então, a gente tem um conceito muito claro aí que a gente vem trabalhando, é que para o herbicida funcionar bem, a planta da minha também tem que estar funcionando bem. Então, quando a gente fala funcionando bem, são condições que a planta está desempenhando uma boa fotossíntese, então tem que ter umidade no solo, temperatura, umidade relativa no ar, do ar favorável, que são condições que vai ter uma movimentação de água dentro da planta e isso acaba melhorando a absorção dos herbicidas, a movimentação do herbicida para o seu local de ação e, consequentemente, o funcionamento do mesmo. Em situações que ocorre o processo inverso, que a gente enfrenta períodos de estiagem, às vezes no momento da aplicação, e aqui no oeste do Paraná é comum o período de inverno ser o período mais seco do ano, às vezes a gente observa no período de inverno precipitações menores do que 100 milímetros em 3 meses, então são volumes muito baixos de chuva e, consequentemente, a buva consegue se estabelecer devido ao seu sistema radicular. E nessa condição, você aplica um herbicida, uma planta de buva estressada, é muito difícil ter um controle satisfatório. Então, a planta tem que estar funcionando bem para a gente ter um autocontrole. Para colaborar com essa hipótese, a gente trouxe um trabalho avaliando essas condições, né? Condição de solo úmido aí, que consequentemente a planta está realizando fotossíntese plenamente, e condições de déficit hídrico aí, mais de 30 dias de ausência de chuva, né? O que a gente observa? Trabalhando triclopira e dicamba e realizando uma sequencial com glifosato, solo úmido sempre, praticamente 100% de controle. Então, está resolvido o problema de buva. Quando eu olho essas condições de déficit hídrico, é muito difícil manejar a planta de buva, principalmente quando ela está em estágio avançado, que era a condição do experimento aqui que foi realizado. E nessa situação, eu acabo tendo que repetir alguma aplicação. E no campo, às vezes, ocorrem essas falhas de controle devido à condição ambiental e ela é atribuída como problema de resistência. Mas, na maioria das situações, esse problema ele está atrelado a algum problema ambiental aí que foi realizado na aplicação. Então, associar estágio da planta daninha com a condição ambiental no momento da aplicação são dois aspectos fundamentais, além do herbicida que eu vou trabalhar para determinar o meu controle. Então, um ponto bem importante que a gente tem que sempre olhar quando a gente está fazendo recomendação, utilização de herbicida para que os mesmos tenham uma boa eficácia aí no sistema de produção. Bom, eu comentei aqui nessa primeira parte sobre a utilização de herbicidas, né, basicamente como alternativas aí para a resistência ao 2,4-D, por exemplo, ao paraquat, que a gente já não usa mais, então a gente tem sulfenacil e glufosinato de amônio como alternativas, mas a gente tem que olhar para outros aspectos, né, outros pilares do manejo integrado de plantas daninhas, né. Então, o manejo integrado nada mais é que eu associar diferentes práticas para evitar que essas plantas façam mata competição, aumentar a sustentabilidade do nosso sistema, reduzir custo de produção. Isso é um ponto fundamental aí para a gente aumentar a nossa longevidade aí na produção das culturas de grãos. Então, eu trouxe aqui de novo o nosso sistema de produção e ele traz algumas oportunidades que a gente tem que olhar para ele. Então, aqui essas oportunidades elas vão estar sendo retratadas, né? Então, alguns parâmetros que a gente tem trabalhado nos últimos anos e tem colhido bons resultados é a utilização de culturas de cobertura nesse sistema de produção. Hoje, aqui na região, está difícil do produtor fazer rotação de culturas, de tirar o milho segunda safra do sistema devido ao alto preço aí da cultura do milho, todo mundo está acompanhando, então está proporcionando uma alta rentabilidade. E se o produtor não quer tirar, a gente tem que olhar para outras estratégias, né, que a gente pode deixar o milho presente no sistema. Uma delas é a adoção de uma terceira safra. Em algumas condições aí a gente tem colheitas de milho bem antecipadas e isso está associado quando eu consigo estabelecer minha soja no mês de setembro. A gente tem bons materiais de soja aqui adaptados com ciclo aí de 120 dias, então isso me dá um período curto que eu consigo às vezes colher
a minha soja em janeiro já estabeleceu um milho, um material super precoce e também uma velocidade rápida da emergência à colheita. Essas colheitas aí acontecendo aí até o final de maio, início de junho, é o período que ainda eu consigo estabelecer uma terceira safra, por exemplo. E o que os agricultores têm trabalhado? Em algumas situações, o trigo entra como opção nessa terceira safra, então mais uma cultura de interesse econômico. Acaba que o trigo também, por estar cobrindo o solo durante esse período, ele evita a emergência de planos de buva, então acaba contribuindo bastante. E uma outra cultura, aí visando apenas produção de raízes e formação de biomassa para gerar palha depois, é a aveia preta em cobertura. Então, vários agricultores têm adotado essa estratégia, colhem o milho antecipadamente e entra com a cultura da aveia para cobrir o solo, e todo mundo sabe do potencial que uma aveia preta tem de evitar a emergência de novas de plantas de buva, por exemplo. E um outro aspecto também que a gente pode trabalhar é a consorciação de milho com braquiária. Então, é eu trabalhar, manter a minha cultura de interesse econômico, que é o milho, e conseguir ter uma cultura que vai agregar palha, né? Porque o milho safrinha, para quem não conhece, ele é uma cultura bem diferente do milho verão. Ele não deixa uma alta quantidade de biomassa. Então, a palha que ela degrada rapidamente, aqui a gente tem uma temperatura mais alta que favorece a decomposição desses resíduos aí da colheita e também uma baixa produção de palha. Então, um dos aspectos que a braquiária ela vai conseguir melhorar, né, é essa questão de estruturação de solo, aumento da infiltração e armazenamento de água, aumento da conservação do solo e também cobrir a minha superfície do solo para que a luz não atinja o banco de sementes de buva, e você sabe que quando não chega a luz, praticamente não há emergência de planta de buva aí na região. Então, a gente tem que olhar para esse sistema e introduzir em algumas situações na terceira safra. Então, eu estou semeando meu milho cedo, eu posso fazer isso. Agora, eu estou semeando meu milho no mês de fevereiro, eu já tenho a percepção que eu não consigo fazer uma terceira safra. Então, nesse caso, a utilização do consórcio milho com braquiária é uma alternativa muito interessante aí para melhorar o nosso sistema de manejo. Bom, aqui a gente traz uma foto aqui só para exemplificar algumas falhas de aplicação de conceito, né? Então, aqui na foto da nossa esquerda, a gente consegue observar onde o conceito foi bem aplicado, né? Milho com braquiária, consegui colher o milho, ter uma boa rentabilidade, cobrir meu solo, e aqui eu não tenho presença de buva. E nessa situação da área ao lado, também tinha milho segunda safra. E aqui o produtor perdeu o manejo e ele acabou revolvendo o solo para manejar a planta daninha. Então, isso é esporadicamente que acontece, é só um exemplo que a gente trouxe, né? Isso não é recomendação nossa, isso nunca deveria ser feito. Todo mundo sabe os efeitos negativos que o revolvimento de solo proporciona para o sistema, mas é só para exemplificar que em alguma situação, alguns conceitos eles são empregados de maneira errônea no campo, e isso acaba gerando um gargalo técnico muito grande, às vezes desconstruindo todo um sistema de consolidação de fertilidade do solo, por exemplo, que foi trabalhado ao longo dos anos. Então, é importante a gente ter claro isso, que a gente tem que evitar sempre esse tipo de situação aí no nosso sistema de produção. Em algumas situações também, quando o sistema ele é bem aplicado, né, tem uma área lado a lado, a gente teve aqui na região, a gente fotografou para exemplificar, área com aveia preta, sem buva, área aqui que foi largada em pousio, por exemplo, né? Então, a gente vê uma situação que o controle químico aqui acaba sendo muito difícil de ter chances de sucesso. Então, são alguns aspectos. Isso também é pontual, poucas situações acontece isso, mas ainda, se a gente olhar em 2021, existem áreas que tem esse problema, né? Então, a gente tem que evitar sempre que chegue a esse ponto, que aí meu custo de controle, a minha rentabilidade, ela é muito comprometida nessa situação. Bom, eu trouxe aqui sobre a concentração de milho com braquiária, né? Um aspecto que muito é questionado, levantado quando vai fazer a utilização por esse sistema, é sobre a competição, a interferência da braquiária com o milho, né? Aqui a gente trouxe algumas fotos para retratar, né? Isso, né? O milho solteiro tradicional, que todo mundo conhece, com a utilização de 6 quilos e 10 quilos de braquiária jogado a lanço antes da semeadura do milho, né? Então, aqui vocês conseguem ver uma diferença bem significativa aqui na população dessas plantas de braquiária. E o que a gente observa aqui são diferentes perdas por essa interferência, né? Se a gente pode chamar isso como perdas, porém vai trazer benefício ao longo do tempo. Perdas aí de 5,
6%, em algumas situações até 10%. Então, nos piores cenários que a gente observou, quando você não faz uma supressão adequada, quando você trabalha uma população muito elevada de braquiária, você acaba tendo perdas aí de no máximo 10 a 12%. E quando eu consigo manejar bem a minha população e utilizar bem os herbicidas para realizar a supressão, eu consigo minimizar essas perdas aí para casa de 2, 3%. Então, se eu considerar essa perda de 2 a 3% na produtividade do milho e evitar de ter que aplicar herbicida para a buva, eu acabo que com a diminuição do custo de controle, eu acabo no sistema como um todo até tendo mais rentabilidade. Bom, um ponto que a gente traz aqui é como fica essas áreas aí após a colheita do milho consorciado, do milho solteiro, né? Então, o milho solteiro aqui com muita presença de planta daninha, a buva aqui ela está na fase inicial de desenvolvimento, né? E aí a gente olha com 6 quilos de braquiária como fica e com 10 quilos de braquiária. Então, você vê já uma diferença de biomassa. Vocês viram anteriormente, cara, perda de produtividade quando a população foi menor, de braquiária foi menor, também ela acabou sendo menos significativa. Porém, a gente tem que ter atenção que em algumas situações fica esses espaços aqui sem presença de plantas, e aí eu olho mais próximo, mesmo assim eu tenho presença de buvas. Então, é comum em algumas situações os produtores querem diminuir essa quantidade de sementes para evitar interferência com o milho e mesmo assim ter que fazer todo o manejo de buva porque eu não consigo fazer o serviço bem feito. Então, a nossa recomendação é, se você vai trabalhar o consórcio de milho com braquiária, é fundamental que você trabalhe numa população adequada. Hoje a gente já tem conhecimento de qual é essa população, quais são os herbicidas para fazer a supressão e também qual é o momento, né? Então, a gente tem claro isso, então é importante sempre trabalhar com esses pilares aí para a gente fazer o serviço bem feito, que é cobrir o solo e tentar minimizar de uma forma bem significativa a interferência que essa braquiária vai causar com o milho. E tem vários trabalhos aí da Embrapa, que a Embrapa Soja vem trabalhando, que eles demonstram que ao longo do tempo, ao longo das safras que eu faço consórcio com milho com braquiária, eu consigo melhorar tanto o meu sistema produtivo, que mesmo fazendo consórcio posteriormente, eu vou ter mais produtividade do que áreas que eu nunca fiz o consórcio. Porque aí favorece a cultura, né? Ela vai desenvolver melhor suas raízes e preencher mais o solo, mais capacidade de absorção de águas, nutrientes, isso acaba sendo uma estabilidade muito grande em períodos de estresse hídrico, por exemplo, e aí você acaba tendo ganhos de produtividade ao longo do tempo, sem contar com todos os benefícios que uma palha, uma raiz de braquiária, ela vai estar introduzindo aí no sistema produtivo. Então, aqui algumas fotos, né, para retratar como ficam as áreas na pós-colheita do milho, né, preenchidas com a braquiária. Bem satisfatória essa palha aí, os produtores que fazem conseguem obter esses resultados. Normalmente eles aumentam a área no próximo ano. O produtor que fez um ano e deu certo, ele já vem adotando a 3, 4 safras e ele acaba se acostumando e vem fazendo todo ano e colhendo bons resultados, principalmente na soja. Então, anos aí de déficit hídrico, como a gente enfrentou na safra passada aqui na região, os produtores que vêm adotando esse sistema de consorciação tiveram uma produtividade bem superior a áreas que tradicionalmente cultivam milho de forma solteira. E o objetivo dessa braquiária aí é cobrir o solo, né? E a gente vê muitas áreas aqui na região sendo dessecadas basicamente com glifosato para depois estar fazendo a semeadura da soja. Então, fica uma condição bem interessante de redução aí de custos de controle e uma flexibilidade muito grande aí para o produtor estar semeando a soja aí nas áreas nas nossas lavouras aqui do oeste. Bom, além das plantas daninhas, né, eu só trouxe esse slide, embora o assunto não era para a gente falar de construção de perfil, mas é algumas imagens que a gente produziu aqui no centro de pesquisa, nos nossos dias de campo, né? Vocês veem a quantidade de raízes, por exemplo, com uma braquiária solteira ou consorciada com o milho, ela tem a capacidade de produzir quando a gente compara uma cultura da soja, por exemplo, que é uma cultura que não tem um sistema radicular tão agressivo. Então, vocês imaginam o quanto que essas raízes vai estar estruturando, fazendo microgalerias, aumentando infiltração, armazenamento da água no solo, cobrindo esse solo, diminuindo o impacto da gota de chuva, diminuindo o processo de erosão. Então, o sistema como um todo ele é beneficiado, não só o manejo de plantas daninhas, mas aí vocês têm uma sustentabilidade maior e quando você atinge esse parâmetro no solo, você vê que são as áreas aí que estão se destacando em produtividade, né?
Então, a gente tem o concurso do SESI, por exemplo, o que a gente observa que um dos parâmetros que as áreas que ganham, que tem ganhado nas últimas safras, ela tem um sistema de rotação de culturas aí bem intenso que acaba melhorando todo o enraizamento das culturas e beneficiando o sistema. Bom, para finalizar aqui, só algumas considerações finais, né, que a gente vai fazer sobre o que a gente apresentou hoje à noite, hoje de manhã aqui para os senhores, né? Então, primeiramente, a gente trouxe lá sobre o momento da aplicação, né? Então, eu quero relacionar estágio de planta daninha com as condições ambientais, né? Eu ter planta funcionando bem e planta em estágio inicial de desenvolvimento e fazer uma boa tecnologia de aplicação. Então, é trabalhar a vazão adequada, a poda de pulverização adequada, a regulagem de equipamentos. Então, isso é um assunto também bem interessante que a gente tem que sempre olhar. E também olhar os momentos de aplicação, temperatura, umidade, velocidade do vento, que tem que estar adequada para eu estar fazendo essas aplicações. Então, eu tenho que olhar para esses 3 pilares para determinar o momento das aplicações dos herbicidas para eu ter um bom controle de bulba. A utilização ou a retomada do uso de pré-emergentes é fundamental como um todo, né? E aqui é importante dizer que não é só para bulba, a gente tem muita planta daninha. Está bem difícil de manejar, por exemplo, após a emergência da soja, e a gente tem observado que vários pré-emergentes têm contribuído. A gente sabe que pré-emergente a gente tem bastante parâmetro para analisar na hora da tomada de decisão de qual eu vou utilizar. Então, a gente sabe que tem as condições ambientais que a gente está aplicando, determinado tipo de solo, afinidade ou não com palha, tem as questões de carry-over entre a aplicação e a semeadura da cultura, e também o espectro, né? A gente sabe que nenhum pré-emergente controla todas as plantas daninhas. Então, em decorrência do histórico da minha área, eu tenho que estar aplicando um determinado pré-emergente aí para eu melhorar o controle da mesma aí na minha área. E um dos pontos mais importantes é a adoção do manejo cultural da bulva, né? Então, eu trabalhar ou a consorciação de milho com braquiária, ou as culturas de cobertura, aveia preta, o trigo, por exemplo, é fundamental para a gente melhorar esse sistema. Você diminui consideravelmente o uso de herbicidas também, isso reduz custo e pressão de seleção sobre os mesmos. Então, são 2 pontos bem interessantes. E sempre lembrar, né? Que a palha acaba sendo o melhor pré-emergente para a bulva. Então, é uma planta que, se eu consigo ter essa mentalidade de fazer palha, trabalhar culturas de cobertura, eu consigo minimizar muito os efeitos da bulva do sistema. Então, é importante que os agricultores eles adotem esse tipo de manejo aí nas áreas produtoras. Bom, finalizando aqui, né, eu só trouxe uma imagem aqui da equipe do Centro de Pesquisa Agrícola, aqui do CPA da Copacol, né, para dizer que ninguém faz nada sozinho, né, então só agradecimento aí para a nossa equipe, todos os dados de pesquisa que a gente realiza, a gente conta com um time aqui bem aplicado em pesquisa e não seria justo eu estar vindo trazer esses resultados e não dizer que tem uma equipe toda aí que suporta aqui dentro do centro de pesquisa a gente trazer resultado aí para os nossos cooperados. Bom, então eu deixo o meu muito obrigado aí, uma satisfação estar podendo participar desse evento, né? Agradecer novamente ao pessoal aí da revista Plantio Direto, no nome da pessoa aí do João, né? Que oportunizou a gente estar trazendo alguns resultados e também parabenizar o evento e a revista Plantio Direto como um todo, que ela tem contribuído muito com os agricultores, né? Com o sistema produtivo como um todo, que ela acaba fazendo um elo muito forte entre a pesquisa aí das universidades, dos centros de pesquisa agrícolas, com o produtor, com os engenheiros agrônomos, porque a gente entende que nada adianta a gente gerar um monte de trabalho de pesquisa aqui e não chegar no campo, no agricultor, que é onde as coisas acontecem. Então, importante que vocês continuem com esse trabalho, que com certeza contribui muito com o manejo produtivo aí na região. Então, o nosso muito obrigado aí a todos. Bom, então, pessoal, vamos agradecer aí a apresentação do João. João, está na escuta? Bom dia, João. Estamos na escuta, sim. Então, agradecer, né, mais uma vez aí a disponibilidade tua, a parceria aí da Copacol, né, especialmente aí do pessoal do CPA.
E vamos, se não se importar, já passar aqui para as perguntas. Podemos passar sim, também, João, agradecer novamente aí pela oportunidade, aqui em nome da Copacol, o trabalho que a revista tem fazendo, o evento também para parabenizar. A gente acredita que é uma contribuição bem grande aí trazer resultados aí para os produtores. Perfeito. Vou colocar aqui no nosso chat, vou dar uma comentada aqui. A primeira pergunta que nós temos é a seguinte: em aplicação de glifosato no vegetativo da soja, qual que seria o melhor momento para aplicar? Pensando em buva, provavelmente, né? Alguma recomendação na tecnologia de aplicação, questão de volume de cauda, tipo de ponta? Essa pergunta ela é bem interessante porque em várias situações acontece atraso no posicionamento, né? É importante a gente sempre lembrar do período que antecede a interferência na soja, que vai até V2. Então, a partir de V2, as plantas daninhas elas já vão estar interferindo com a cultura da soja. É o momento que eu tenho que analisar se eu tenho a presença de planta daninha, eu já tenho que estar fazendo a aplicação. É um aspecto. E o outro está relacionado à planta que eu estou manejando. Então, a gente sabe que tem várias plantas aí, citando exemplos, corda de viola e trapoeraba, que são plantas que elas têm tolerância a glifosato. Então, se elas avançam o estágio de desenvolvimento delas, a aplicação também fica inadequada. Então, eu diria que, considerando esses fatores, normalmente essas aplicações elas devem ocorrer a partir de V2 e não deve atrasar muito, porque a gente vê algumas situações os produtores às vezes, vou esperar um pouquinho mais para fazer uma aplicação a menos, mas aí é o momento que a planta daninha já interferiu com a soja, ele já está reduzindo. Viu, João, acho que o teu som se foi. Aí, voltamos, não sei o que que é, acho que foi aqui que a internet oscilou. Eu acho que foi aqui, João, não consegui ouvir? Não, ali cortou num determinado momento, congelou, acho que tu estava terminando, inclusive. Ficou respondido, João? Precisa responder Olha, novamente? eu creio que sim, eu acho que tu conseguiu falar a maior parte ali. Eu Uhum. até já coloquei uma próxima pergunta aqui, que é o Spider, né, causa maior ou menor redução de produtividade em soja, dependendo do momento da aplicação, qual que seria o máximo do intervalo para que o controle de daninha seja bom e não prejudique a soja ao mesmo tempo, né? Tem esse equilíbrio. Na verdade, a gente fez vários trabalhos para avaliar essa questão do diclossulan, se ele pode ou não interferir com a soja, né? É importante destacar, né, que dependendo do ambiente, do solo, do tipo de condição que estou aplicando, do cultivar que eu estou trabalhando também, esses efeitos da interferência, eles são distintos, não só para Spider, mas para outros pré-emergentes. Mas o que a gente tem observado nos trabalhos que a gente conduziu aqui, é que quando a gente trabalha aí doses de 28 até 30, 35 gramas por hectare, a gente não viu diferenças significativas de produtividade na soja pela utilização do herbicida. É importante destacar, né, como eu comentei, as condições que a gente está fazendo isso. A gente já fez trabalhos aí avaliando mais de 10 cultivares em anos anteriores, a gente não observou reduções de produtividade, embora você pode observar alguma redução na velocidade, no porte da planta pela presença do herbicida. Mas é um aspecto que a gente tem que ter muito critério, né, na hora de recomendar. Então, as doses aí na faixa das 30 gramas por hectare, a gente diria que para um solo argiloso, nas condições nossas aqui do oeste do Paraná, a gente pode estar fazendo pré-semeadura, praticamente sem intervalo entre a implantação da soja e não tendo um risco aí de causar fito com a cultura da soja. Porém, aqui na região, essa utilização nossa do diclosulan, ela acontece antes.
porque como eu mencionei que a nossa buva se estabelece no inverno, a gente tem diversas situações que a gente está posicionando esse herbicida aí até 60, 70 dias antes da semeadura para evitar a germinação de buva. Então, mais ou menos isso que a gente teria para falar do diclosulan aí. Excelente. A próxima aqui que a gente tem, temos risco de a buva ficar resistente ao dicamba da mesma forma que o 2,4-D? Agora, Na verdade, se você olhar para qualquer planta daninha e para qualquer herbicida, essa resistência ela pode ocorrer. E aí, quando você olha as plantas daninhas que produzem muita semente, a buva é uma, que dispersa muita semente como a buva, a tendência é esse processo acelerar. Então, se eu uso do produto, embora ele está começando a ser utilizado nos últimos 2 anos aí no Brasil, ele se intensificar muito nos próximos anos, ele for utilizado em larga escala, a gente tem esse risco. Então, é importante dizer que, independente da planta daninha e do herbicida, todo mundo é passível aí de selecionar um biótipo que já está presente no ambiente com resistência. sim. De certa forma, talvez seja um risco quando seja feito um mau uso, por exemplo, da Intacta Extend, que vai vir aí, por exemplo. Por exemplo, sim, ser utilizado em larga escala, né? Por exemplo, como a adoção de Intacta foi muito rápida, a Extend também vamos simular uma situação dessas, daqui a pouco começa a se acentuar muito o uso desse herbicida, pode apresentar esse risco, sim. Uhum. Só puxar aqui a próxima. O HIT e o Roundup, né, pode deixar algum residual que ajude a controlar banco de sementes ou plantas emergindo, de buva no caso? O que a gente tem de resultado interno? O glifosato é um herbicida que não tem a ação no solo, então esse obviamente não. E o saflufenacil, ele, embora seja um inibidor de protox, e dentro dos inibidores de protox a gente tem herbicidas que têm uma atividade no solo, ele é um herbicida que na literatura e nos nossos resultados a gente nunca conseguiu observar um efeito sobre banco de sementes. A gente sabe que dependendo do cultivar, tipo de solo, o saflufenacil pode dar uma fita inicial na soja, então tem que ter esse cuidado, mas ele não contribui para o manejo de banco de semente de boi. Beleza, então. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta que queira enviar. Senão já iria pedir para passar para considerações finais aí do João. Bom, eu gostaria novamente aqui de agradecer, né, a equipe da Plantio Direto, o João aí que a gente conversou bastante. O CPA aqui, o Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol, está à disposição aí para trazer alguns resultados nossos aí que possa contribuir para o manejo. No final da apresentação tinha o meu e-mail, o meu número de telefone, se tiver alguma dúvida, algum contato que precisa fazer, a gente se coloca à disposição e parabenizar novamente o evento aí, que com certeza nas 2 semanas aí teve muitos assuntos de grande relevância e vai contribuir bastante aí para o sistema produtivo. Perfeito, então nós que novamente agradecemos tanto a vocês quanto a todos os palestrantes, os participantes aí das palestras, das reuniões que nós tivemos aí nessas últimas 2 semanas, aos apoiadores novamente, né, um agradecimento à Fundação AgriSUS, o Grupo VIT aí a Hilly, em específico essa questão da tecnologia do Ficoterra, e voltamos a dizer que achamos bem interessante aí o engajamento das pessoas, aí, como eu comentei no início, conseguimos nessa edição não só trazer palestrantes de regiões diferentes, né, para falar, como participantes aí de todas as regiões do país, sejam que estão assistindo agora ou vão assistir depois, né? E lembrando, né, a todos que estão assistindo que as palestras, todas as reuniões vão estar disponíveis aí para quem não conseguiu assistir nesse momento agora. Então, de nossa parte é isso, né? Agradecemos aí a todos e esperamos que, quem sabe, no ano que vem nós possamos fazer presencialmente, né, a Casa do Plantio Direto e que toda essa situação aí de Covid já esteja resolvido, né? Então, tá bom. Um abraço a todos e permanecemos à disposição, né, nos nossos canais de contato e um bom dia de trabalho aí a todos. Bom dia a todos, pessoal.